Canal John Copo de Facuri, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Os senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, ativem as notificações, cultuem o sininho, se inscrevam no TikTok, curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam curtam os vídeos, divulguem esse canal, porque a finalidade dele principalmente é difundir informações de interesse para que todas as pessoas que efetivamente precisam do direito, que nós todos precisamos do direito, tenham acesso ao judiciário, que inclusive é o objeto do tema. Então, o tema dessa live vai ser do acesso ao judiciário. Como chegamos ao judiciário? Primeiramente, constitui um advogado ou um defensor público. Essa é a maneira mais tradicional. Se a pessoa tem uma condição de constituir um advogado particular, ela vai e faz um contrato de honorários com o advogado da sua preferência e ele vai ingressar em juízo para que o advogado garanta seus direitos na área civil, previdenciária, criminal. Pessoal, a live caiu em função do sistema do próprio celular que estava fazendo no momento da live, na atualização automática do aplicativo, o transporte do aplicativo TikTok para exportação para o cartão SD. Então, já vou continuar. Estava dizendo que o advogado, a pessoa que tem ação financeira para constituir um advogado, ela tem que constituir por meio de procuração e contrato de honorários, procurando um advogado que ela tenha confiança, tenha uma referência e pesquisando efetivamente por uma indicação, etc. Não tendo advogado, para você ter acesso ao judiciário, você dispõe da Defensoria Pública e, não tendo o pedido, por exemplo, se for para processar Caixa Econômica Federal, Governo Federal, até 60 salários mínimos, e nos estados e municípios 40 salários mínimos, e no município 30 salários mínimos, reduzindo esses percentuais para 20 salários mínimos contra o governo federal, contra autarquias, contra bancos federais, etc., contra o governo do estado, contra o estado em si, as prefeituras, nos pedidos de até 20 salários mínimos e nos pedidos contra instituições bancárias particulares, tá? Também até 20 salários mínimos, por exemplo, você pode chegar e, em pedidos até 20 salários mínimos, uma indenização, um pedido de revisão de cláusula contratual, você nem precisa de os núcleos de primeiro atendimento dos juizados especiais cíveis, se é do consumidor, basta procurar um fórum da sua localidade e entrar em contato e se informar. Existem os núcleos de primeiro atendimento dos juizados especiais federais, existem os núcleos de primeiro atendimento dos juizados especiais fazendários, inclusive nos plantões judiciários. Se você tiver a condição, por exemplo, pesquisando com a Defensoria Pública, etc., você tem acesso ao Poder Judiciário. Então eu vou lá como advogado e tenho interesse efetivamente como advogado não, como cidadão, eu quero processar o banco do Bradesco, por exemplo. O Bradesco sujou meu nome indevidamente no SPC e no Serasa. Bom, eu não tenho advogado, o que eu faço? Eu vou lá, entro nos juizados, entro em contato, telefono para o fórum, entra em contato com o núcleo de primeiro atendimento dos juizados especiais cíveis, no caso aqui do estado do Rio de Janeiro, em outros estados terá outros nomes provavelmente, e ali você entra, de acordo com esse contato que você vai fazer, você vai saber o horário, o local, documentação necessária, via de regra toda a documentação relativa aos seus negócios com o banco, e dali em diante você vai ajuizar a ação por meio de um defensor dativo, etc., para que você, sem advogado, você ingresse em juízo, portanto, a assistência, o acesso à justiça é permitido, inclusive, sem advogado, e aí você ingressa em juízo
pleiteando lá, por exemplo, a retirada do nome do SPC, do Serasa, no caso de uma inserção indevida. Você pode ingressar com pedidos, por exemplo, até 20 salários mínimos, sim, sem advogado. Você pode processar o governo federal, por uma faculdade federal, uma UFRJ, por exemplo, enfim, uma instituição federal, sem precisar contratar um advogado ou sequer um defensor público. Basta simplesmente que seus pedidos sejam de até 20 salários mínimos, por exemplo, uma indenização. Você está numa faculdade federal e você se machuca por uma má conservação. Aí você, até 20 salários mínimos, você pode pleitear a sua indenização. Então, o acesso à justiça que é garantido pela Constituição Federal, ela não necessariamente assim, existe a obrigação da constituição de um advogado, mas somente em causas até 20 salários mínimos perante os juizados especiais cíveis, estaduais, cíveis federais, que é da Justiça Federal, por exemplo, o processar o INSS. Você vai processo o INSS até 20 salários mínimos. Pode. O que não impede, perdão de novo, que é uma falha técnica aqui, que é a primeira live que eu estou fazendo. Então você pode, nada impede que você processe a Justiça Federal em pedidos até 20 salários mínimos. Então, recomendo sempre, vai constituir um advogado, constitua um advogado de sua confiança. Vai precisar de um defensor público? Os honorários do advogado são elevados? Sim. Então, constitua um defensor público, é o ideal. Mas não podendo fazer, você não fica impedido, por exemplo, de entrar na justiça. Quer ver um exemplo clássico, até em direito penal, que até assim, é difundido nas faculdades de direito e pouco informado aos cidadãos, que é o direito de habeas corpus. Esse direito de habeas corpus, você pode chegar simplesmente e pedir em juízo, tá, por meio de sem advogado, você pode elaborar uma simples petição, de próprio punho, um simples pedido de socorro. Doutor juiz, socorro, pede para um parente levar para o juiz, sofri uma prisão ilegal aqui, ou então o delegado da minha cidade não está me permitindo que eu passe por determinada localidade e eu preciso de um salvo-conduto. Não fui preso, mas ele me ameaçou de prisão, coagiu minha liberdade de locomoção, ou ameaçou coagi-la. Você tem direito, sem advogado, sem defensor público, com um simples pedido, que até a gente brinca nas faculdades de direito, pode ser feito em papel de pão ou até em papel higiênico. Inclusive já houve um caso não sei se foi lenda ou não, que um preso estava indevidamente inserido no sistema penitenciário aqui no Rio de Janeiro e passava um juiz na calçada e viu um bilhete com o nome do preso pedindo socorro para que ele pudesse acabar, cessar com aquela ilegalidade daquela prisão. O juiz, tomando conhecimento daquele documento, se informou daquele documento, daquele papel, que era um bilhete de pedido de socorro. Ele foi e sarqueou, levantou o preso, viu que a prisão era ilegal, o camarada era limpo, não tinha cometido nenhum crime. Ele mesmo foi lá, isso aí nos idos dos anos 60 aqui, essa história eu ouvi, foi passada de geração em geração de advogados, promotores, juízes, desembargadores, enfim, e o juiz lá levou o caso à justiça e determinou a expedição do alvará de soltura. Então, necessariamente eu preciso de um advogado para estar em juízo? Não. O acesso à justiça ele é garantido pela própria Constituição Federal. Ela não pode ser mudada, a não ser que essa cláusula, chamada cláusula pétrea, ela não pode ser mudada a não ser por uma nova Assembleia Nacional Constituinte, como aconteceu em 88 com Ulisses Guimarães, enfim. Como é uma cláusula pétrea, todo mundo tem acesso ao judiciário com ou sem advogado. Preferências com advogado, com um defensor público, para você ter uma defesa e uma assistência técnica corretas.
Em segundo plano, até 20 salários mínimos. Repetindo, só para concluir aqui essa live, que é uma live experimental, estou gostando muito desse aplicativo e, assim, não tenho hábito, eu tenho o hábito de gravar os vídeos antes, né? Mas sempre toda experiência nova é interessante. Então, até 20 salários mínimos vocês podem, qualquer pessoa do povo, inclusive eu mesmo assino como advogado, mas eu posso pleitear como cidadão um pedido de até 20 salários mínimos. Até no meu caso, eu tenho aqui, eu moro num prédio, num apartamento, que a prefeitura está levando, podou todas as árvores da cidade do Rio de Janeiro e simplesmente esqueceu de podar daqui em frente ao meu apartamento. Então já deu infiltração, já me deparei com um Batman, que era eu brinco, abri a varanda, tinha um morcego, e parecia o Batman de manhã, e biquinhos, insetos, chuva, batida de folhas, de frutos, em dia de ventania, nos vidros, que acorda, assusta, enfim. E aí eu resolvi utilizar o sistema dos juizados especiais fazendários, já que durante 4 anos solicitados, eu vim fazendo a solicitação para poda da árvore e vai ser podada por meio de ordem judicial. Chegou até um amigo aí para participar da live aí em conjunto. Mas agradeço a participação de todos. Não tem nem como encerrar essa live, porque é a minha primeira live. Peço até ao Guti, meu amigo Guti, que está aí online comigo. Como é que eu encerro, meu amigo? Te dar os parabéns e agradecer pela tua presença, mas eu sou novo no TikTok. Como é que eu encerro essa live, por favor? Um brinde a todos nós. Em cima aqui, ó. Um brinde a todos nós, meu amigo. Não, aqui em cima. Em cima. Ah, no som eu encerro a live? Não, tem um negocinho de desligar. Aí você clica nele Ah, perfeito. Mas você quer participar, quer fazer alguma pergunta para aproveitar, já que você teve a gentileza de entrar na live? Tem alguma dúvida em relação ao assunto, que é o acesso à justiça? não tô de boa. Eu nem gosto de conversar de justiça, sou meio anarquista. Não tenho Ah, nenhum é? lado. Não tenho Não, nenhum então lado. tá certo. Como advogado, tenho que defender os dois lados, do anarquista e de quem defende a ordem posta, mas de toda forma, agradeço a participação, Eu agradeço a agradeço. ajuda, quem estiver aí participando dessa minha primeira live. Estou perdendo a virgindade nas lives, é a primeira vez que eu faço, que eu só gravo vídeos e mando, você está rindo, mas eu mando os vídeos direto, gravados, e agora eu tô aqui com a honra do Gucci B, não sei se eu falei certo o teu nickname, né? Futebol. Goodbye, perdão. E aí eu agradeço e vou encerrando essa live aqui, mandando um abraço a todos e a todos que curtiram aí. Quantas horas você E, fez de live? perdão, por Quantas favor, não horas você entendi. fez? Quantas horas você fez de live? Não, 10 minutinhos. O próprio TikTok me recomendou que eu fizesse uma live a título de teste. Aí eu falei, bom, não me custa nada, vou fazer, aproveitar um tempo livre que eu tenho, vou fazer essa live aí a respeito só da questão de você poder. É que, tipo assim, normalmente se faz live de 1 hora, meia hora. Ele recomendou o aplicativo. Eu não eu sou novinho no aplicativo, 3 dias de aplicativo. Eu tenho um canal do YouTube, que até recomendo aí quem quiser se inscrever lá pelo meu próprio nome. E o próprio TikTok recomendou que eu fizesse a live de 10 minutos. Aí eu falei, bom, não custa nada. Comecei a fazer a live e começam a acontecer os problemas técnicos. Começou, o aplicativo ia ser transferido para o cartão SD, interrompeu a live, tive que aguardar, tive que mandar o aplicativo para o telefone, enfim. Mas a ideia era essa, a ideia era passar para as pessoas que quem até não tiver condições de constituir um advogado ou que não quiser ingressar na justiça com o defensor público, você pode até 20 salários mínimos pleitear seus direitos em juizados especiais cíveis, etc. Juizados especiais quer processar um banco, botou teu nome no SPC Serasa devidamente, foi o exemplo que eu usei na live. E a pessoa vai lá e ela ingressa telefonando para o fórum, procurando o núcleo de primeiro atendimento e ingressando na live.
Mas, de toda forma, eu agradeço a participação. Te desejo aí uma boa noite, um bom dia já, né? Bom E dia. para todos nós, fique com Deus aí, meu irmão. Um abraço Amém. a todos aí que curtiram. Eu vou desligar aqui. Um abraço, meu irmão. Abração. Obrigado.